Aproveitando que estamos em pé, abramos a Bíblia em Mateus 16, 28. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor para todos sempre. Mateus 16, 28. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Todos acharam. Vamos lá. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Quero fazer mais uma oração nessa noite, não invalidando a oração do pastor Maio. Mas como dizia já o meu tio, oração nunca é demais, né? Quero que você feche seus olhos nesse momento, eu quero orar. Espírito Santo de Deus, nós não merecemos estar aqui na Tua presença nessa noite, mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu esse direito, nos deu essa herança de participar, meu Pai, de tão maravilhosa graça, de ser participante dessa graça maravilhosa. Então eu peço a Ti nesta noite, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Revela a palavra a nós nessa noite, Senhor. Descortina, Deus, nessa noite, Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra diz que se nós clamarmos o Senhor nos revelará coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Pai, eu peço a Ti, Deus, revela dentro dessa palavra essa noite o Teu querer e a Tua vontade. Que saiamos daqui, Deus, transformados, Deus, não pela emoção, não pela empolgação, mas pela unção do Teu Espírito Santo, Deus. Que possamos ser impactados, Deus, pela Tua glória, pela Tua presença, ó doce e meigo Espírito Santo. Fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui nos diz, Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, que alguns que estavam com Ele naquele momento, ainda iam ver Ele assentado, né, Ele na glória do Pai, antes de provar a morte. E o tema dessa noite está ali em Apocalipse, capítulo 3, quando a palavra nos diz ali que eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, né? E nós sabemos que todos nós que estamos aqui nessa noite almejamos uma porta aberta. Quem é que não quer uma porta aberta na sua vida? Seja uma porta de emprego, seja uma porta espiritual, seja uma porta financeira, emocional, todos nós estamos em busca de uma porta aberta, né? E nós vemos aqui que Jesus, ele disse para os seus discípulos, alguns que estão aqui não vão provar a morte, antes de ver, não vão passar pela morte, antes de ver o Cristo, né, bendito, assentado em toda a sua glória, todo o seu esplendor. E a Bíblia nos diz que após a morte do Senhor Jesus, os seus discípulos começaram a ser perseguidos. E Jesus já havia falado para eles, né, que eles iam ser perseguidos, iam ser caluniados, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aleluia. E os discípulos começaram a ser perseguidos. E João, o domiciliano, foi jogado naquela ilha, a ilha de Patmos. E ele foi exilado naquele lugar. Mas foi nos momentos mais difíceis da vida dele que ele viu coisas que nenhum de nós, eu tenho certeza que não vamos ver nessa terra. Porque a Bíblia diz que João viu os 7 castiçais de ouro. E a Bíblia nos diz que João viu Cristo no meio daqueles 7 castiçais. Ele disse: o que eu vi é a semelhança dos filhos do homem. E aquele era Jesus de Nazaré. Aleluia. Mesmo no momento difícil da vida dele, mesmo em uma ilha,
às vezes exilado, preso naquele lugar. Creio que ele estava confiando na palavra e na promessa do Senhor Jesus, dizendo: antes da morte ainda vou te revelar muitas coisas. E eu te digo nessa noite, antes da nossa morte, o Senhor ainda vai revelar muitas coisas para nós nessa terra. O Senhor ainda vai descortinar muitas coisas na tua vida e na minha vida. Antes de nós partirmos daqui, o Senhor ainda vai nos usar muito nessa terra, para a honra e para a glória do nome dEle. Creio que João era um homem de Deus, semelhante ao pastor, tranquilo, que deitava e inclinava no peito do Senhor Jesus. E agora ele estava numa ilha chamada Patmos. Mas o Senhor Jesus havia prometido que antes dele morrer, ele ia ver a glória, ele ia ver o Filho de Deus. E toda promessa de Deus, você pode escrever que toda promessa de Deus na tua vida, meu amado, vai se cumprir. Basta você posicionar e se manter na presença dEle, e toda a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e na minha vida. E ele estava ali naquele lugar, e a Bíblia nos diz que em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o próprio Jesus se apresenta para ele dizendo: eu que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho comigo a chave da morte e do inferno. João escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que ainda hão de vir. O homem foi tão bem-aventurado, meu amado, que ele escreveu o Evangelho, escreveu o 1º e 2º, as cartas de João, e também ainda escreveu o Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. Quando você está na presença de Deus, quando você está na promessa de Deus, quando você está se colocando na presença de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te usar e vai abençoar a tua vida. Mesmo em meio a tanta dificuldade. Tem um hino da harpa que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Quando eu olho essa parte desse hino, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. João estava em um lugar exilado, mas mesmo ali naquele lugar, ele teve revelações, ele viu a presença de Deus. A Bíblia diz que Daniel também estava na cova dos leões, mas ali o Senhor foi com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o Senhor foi com ele. José dentro do poço, o Senhor foi com ele. Quando nós somos com o Senhor também é com nós, porque o Senhor, meu amado, ele tem prazer em abençoar aqueles que honram Ele, aqueles que buscam Ele. Ele mesmo diz que aqueles que me buscam, me encontrarão. E João estava na presença do Senhor, tanto que o Senhor revelou para ele as coisas que são, as coisas que vistes, e as coisas que ainda hão de acontecer, as coisas que passou, as coisas de agora e as coisas que ainda hão de vir. Tanto que o livro de Apocalipse ele é um livro escatológico, ele nos mostra muitas coisas dos fins dos tempos. Nos mostra isso. E João ali escrevendo, o Senhor Jesus disse para ele: escreve as 7 igrejas. E cada igreja ali tinha alguma situação que precisava melhorar. As 7 igrejas, todas precisavam melhorar alguma coisa. Todas precisavam melhorar alguma coisa na presença de Deus. Nós, como igreja do Senhor, todos os dias, nós precisamos melhorar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar cada dia mais estar firme na presença do Senhor. A primeira igreja, ela tinha afastado do primeiro amor, e o Senhor Jesus disse para ela assim: arrepende, volta ao primeiro amor, volta-te, olha onde caiu e volta.
Ela precisava mudar, ela precisava voltar ao primeiro amor. Quantas vezes nós também estamos assim, meu amado? Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar para a presença do Senhor, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos delitos, reconhecer tudo aquilo que tem nos afastado de Deus e voltar para a presença do Senhor. Você está entendendo a palavra dessa noite? Nós precisamos voltar para a presença do Senhor. A segunda, o Senhor disse que ela ia passar por tribulações, mas é para ela ser fiel até a morte. Quantas vezes nós também passamos por tribulações, mas nós precisamos continuar firmes. Firmes. Às vezes nós ficamos desesperados diante de algumas situações, achando que vamos morrer. E às vezes não é a morte, é só a sombra do vale da morte. E o Senhor Jesus disse que Ele é o nosso pastor em todos os momentos. Em todos os momentos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. O Senhor é o bom pastor, Ele está conosco em todos os momentos. A terceira, ela estava seguindo a doutrina de Balaão, e ele disse: arrepende-te, volta. A quarta estava tolerando doutrinas de Josabel, mas o Senhor disse para ela largar isso também, porque o Senhor Jesus, Ele ama a igreja dEle, Ele nos ama, e Ele quer que todos os dias nós nos aproximemos dEle. Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você. Se você aproximar de Deus, Deus vai aproximar de você. Mas nessa noite, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, ele disse assim: eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta, que ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força. Quem abriu a porta foi Ele, aleluia. E Ele disse que essa porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E agora você volta lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eis que eu fui morto e agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Então quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Porta aberta pode ser para você sair de uma situação, ou pode ser para você entrar em algum lugar. Muitas vezes Ele diz para você: a porta está aberta, sai desse lugar. E outras vezes Ele diz: a porta está aberta, pode entrar. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Eis que estou à porta e bato. Olha que o filho pródigo, quando ele chega para o pai e disse: pai, eu vou embora, eu quero a parte que me cabe, porque eu vou embora desse lugar. O pai abriu a porta e falou: pode ir. Ele abriu a porta para ele sair. Mas a Bíblia diz que um certo dia ele resolveu voltar. E quando ele voltou, o pai abriu a porta e disse: entra. A mesma porta que abriu para você sair de uma situação é a mesma porta que abre e diz: volte para a comunhão, volte para a minha presença, volte para diante de mim. Eu não sei se você saiu para a porta, mas Ele te convida nessa noite: entra novamente para a comunhão, fecha a porta do teu quarto e ora, entra na comunhão comigo. Eu quero fazer mais uma oração por você nessa noite, e por mim também.
nós vamos ter a participação do grupo, né, nessa noite. Mas saiba de uma coisa, meu amado. João, mesmo nos momentos difíceis, ele continua na presença do Senhor. E é nos momentos difíceis que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Mas quando eu estou forte, eu estou fraco. Ele queria dizer: quando eu estou necessitado da presença do Senhor, aí sim eu estou forte na presença do Senhor, porque eu dependo dEle. Mas quando eu me acho forte, aí que eu preciso da presença dEle, aí que eu preciso me derramar diante dEle. Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus 4. Tiago, por que pobre? Pobre quer dizer que necessita de algo. Bem-aventurado aquele que necessita de algo. E nessa noite nós necessitamos da presença dEle. Nós necessitamos da glória dEle na nossa vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua presença aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa, Pai. Nos guarda, Senhor, seja conosco. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, Deus, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino e o poder para todos sempre, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo.